Parece que não tem nenhuma família aqui presente que não tenha alguém que não está doente, né? Ou é dengue, ou é covid, ou é virose com covid, virose com dengue, a gente nem sabe mais o que, né? E eu passei também uma semana um pouco aí esquisita, um pouco enjoado, dor de cabeça. Dor de cabeça passou, graças a Deus. Mas se por um acaso me dá alguma vontade de tossir, os irmãos já vai me perdoando aí que eu vou dar uma breve pausa. Tudo bem, queridos? A irmã Maria José, quando deu abertura aqui no primeiro louvor, antes do primeiro louvor, ela abriu lá em Apocalipse capítulo 5, ela disse que lá há um trono. Há um trono. E Apocalipse é recheado de mostrar das manifestações do trono de Deus. Eu não vou falar sobre Apocalipse, mas é uma coincidência. Só que quando ela leu o segundo verso, ela falou que lá também tem uma fonte inesgotável. Eu não vou falar sobre a fonte inesgotável, mas também é uma coincidência. Eu vou falar um pouco sobre isso. Então eu queria repartir um texto com os irmãos, um texto que o Senhor colocou no meu coração. Toda vez que eu tenho que pregar, preparar alguma coisa, eu lembro de uma passagem da Bíblia, que a paz é o árbitro do meu coração. Se eu ler um texto, eu gostei daquele texto, aquele texto trouxe paz para mim, vai trazer para os irmãos também. Então, um texto que eu escolhi, vou pedir para o André colocar, que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, versos 14 até o 16 que eu vou ler. Talvez a versão seja um pouquinho diferente aí, tá? Diz assim, Hebreus capítulo 4, versos 14 até o 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O André colocar o segundo quadro, eu coloquei um título e um subtítulo. Eu quero falar sobre o trono da graça de Deus. O trono da graça de Deus é um lugar onde nós podemos pedir ajuda, podemos pedir socorro. E a chegar-se ao trono da graça é uma necessidade para todo crente. Porque o trono da graça está à disposição do crente. Se ele não faz uso, ele não vai buscar a fonte da graça. E ele pode, o texto diz claramente, acheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Algumas premissas antes de a gente entrar no texto propriamente dito, irmãos. Trono é um lugar de assento. Trono é um lugar de assento cerimonial, de reis, de imperadores, de governantes do mundo. É um lugar de governo. O trono representa o poder soberano, a soberania de alguém, de um rei. Só quem tem que levar sempre em consideração, e eu vou repetir talvez uma ou duas vezes a mesma frase, um trono por si mesmo não é nada. Um trono por si mesmo é só um mobiliário, é só uma cadeira, é só um sofá, chamem do que quiser. Um trono, ele não tem poder algum, ele é um objeto inanimado. É só um mobiliário. Nessa nossa reflexão, nós vamos falar sobre o trono de Deus. No Apocalipse tem várias maneiras que, como é relatado, um trono que diz que Deus tem. É umas passagens bem apocalípticas mesmo, né? Sai raio, tempestade, fogo, trovão. Eu não sei como que é o trono de Deus, mas certo sei de uma coisa: se o Espírito Santo de Deus permitiu que o escritor aos Hebreus utilizasse da palavra trono para querer dizer alguma coisa para nós temos que entender trono como nós entendemos trono. Trono é um trono. Nós vamos falar sobre o trono de Deus. O trono é uma representação, é uma maneira
de Deus mostrar a sua soberania, mostrar que tipo de Deus ele é, que tipo de rei soberano ele é. E que ele tem um trono. Apesar disso, para mim fica bastante claro que Deus não precisa de trono, de coisa nenhuma, ele opera da maneira que ele quiser. A Bíblia diz que Jesus nos evangelhos disse assim: meu pai trabalha e eu trabalho até hoje também. Deus não está sentado no trono lá descansando, irmãos. Ele trabalha até hoje, ele trabalha incessantemente. Mas o trono é um lugar onde o governante delibera algumas coisas para o reino. Jesus escolheu a figura do trono, embora ele não precise disso, para mostrar a relação rei-súdito. Qual que é a função do rei, qual que é a função do súdito. Só que Jesus aperfeiçoou essa relação. Lá nos evangelhos diz que Jesus falou assim: bom, rei e súdito está um pouco longe. Eu vou melhorar isso aqui, vou chamar de pai e filho. E mais para frente um pouquinho ele fala assim, ó, eu vou melhorar mais ainda, vou chamar de uma relação de amigos. Então quando a gente falar aqui rei, os irmãos se lembram, rei é Deus. Os súditos somos nós, mas nós também somos os filhos. Mas nós também somos os amigos. Às vezes as palavras vão se alternar, mas nós vamos usar sempre a palavra rei, Deus, súditos, filhos, nós. Tá bom? O trono tem algumas funcionalidades na Bíblia. Deus não tem um trono lá só para falar que tem. Porque trono, tudo quanto é lugar tem. Eu pedi para o André colocar um trono. Eu estava procurando na internet um trono. Vou procurar um trono. Eu me deparei com esse trono. Tinha outros tronos muito mais vistosos e bonitos, irmãos. Alguns tronos reais, lá na França. Mas eu peguei esse, não era o mais bonito. E a razão é simples. Eu conheço uma igreja que está localizada geograficamente bem perto daqui, em que o pastor presidente senta num trono igual aquele lá. Muito parecido, a cor inclusive. Trono tem tudo quanto é lugar. Tem igreja que tem trono. O pastor senta no trono, como se fosse um maioral, e por aí vai. Mas o trono de Deus, aqui nas Escrituras, ele tem algumas funções. É um lugar onde o rei atua e faz algumas coisas pelo reino, pelos súditos, pelo povo. Por exemplo, a Bíblia fala de um trono de glória. 1 Samuel capítulo 2, verso 8. Que Deus tem o seu trono de glória. Em Isaías capítulo 14, verso 13, a Bíblia diz que Deus tem o trono da exaltação. Em Apocalipse capítulo 20, verso 11, diz que Deus tem um trono onde a função daquele trono é julgamento. Ele vai se assentar para julgar as nações. Lá no Salmos capítulo 45, verso 6, diz que o trono de Deus é um trono eterno, não é um trono passageiro. Qualquer desses tronos, dessas imagens ou dos tronos que existem, um dia vai acabar, por decurso do tempo. Vai desmanchar, cupim vai comer, vai pegar fogo, vai acabar. Mas o trono que eu quero dizer, o trono de Deus, o trono da graça, é um trono eterno. E lá no Apocalipse capítulo 3, tinha várias funções. Eu peguei apenas 5 para ilustrar. Diz que o trono de Deus é exclusivo. Só quem senta nesse trono é Ele. Só que ao mesmo tempo que esse trono é exclusivo, ele diz depois, aquele que vencer, eu vou fazer que se assente comigo no trono. Ele é exclusivo de Deus e um dia será coletivo para a igreja. Nós nos assentaremos com Cristo nesse trono. São várias funções, várias maneiras de explicar a ação de Deus no trono. Existem outras atribuições. O nosso foco hoje não é falar de nenhum tipo de trono desse, de julgamento, de glória, de exaltação, trono humano, nada disso. É falar da figura do trono da glória, que está aqui no Hebreus capítulo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Nosso foco hoje, nosso objetivo hoje é falar sobre o trono da graça. Embora existem outras funções, como eu acabei de explicar para os irmãos. Nós vamos focar no trono da graça, tá bom, queridos? No trono da graça, o poder
Eu disse que ia repetir algumas vezes uma frase. O poder não está no trono. Não há poder algum em trono algum. Quem tem poder é quem se assenta no trono. Quem delibera é o rei. Quem delibera é o imperador. A cadeira por si só, volto a dizer, é só o mobiliário vazio. Alguns podem achar bonito, outros podem até achar feio. É um móvel qualquer. O poder de quem se assenta não é do trono, é de quem se assenta no trono. O texto aqui que nós acabamos de ler, Hebreus capítulo 14, 15 e 16, mais concentrado no 16, ele mostra a excelência e a qualidade da relação entre rei, que é Deus, e os súditos, que são os filhos. Entre o pai e o filho, entre Deus e nós. É uma relação de excelência. E aqui está um modelo, uma forma que o crente precisa fazer de uma maneira específica para alcançar êxito diante do rei. Aqui tem um jeito. Cheguemos, pois, com confiança para que possamos alcançar misericórdia e achar graça no tempo oportuno. Tem uma ordem, tem uma regra para se chegar diante do trono da graça. Não se chega diante do trono de qualquer rei humano. Irmãos, a bem da verdade, não se chega nem ao pastor que se senta num trono que nem esse, não se chega lá de qualquer jeito, não. Tem que marcar e muito, chegar lá e ele não vai receber ainda. Isso já aconteceu, minha esposa é testemunha. Não se chega diante do rei dos reis de qualquer jeito. Ah, vou chegar lá. Não. Nem num trono humano a gente chega. A gente não chega nem num delegado, nem num governador, nem num prefeito, nem ninguém. Mas nesse texto existem palavras importantes. Vou me concentrar no verso 16. Palavras importantes. Achegar-se. Achegar é oração. Achegar-se a Deus. Qual é a possibilidade de nós nos achegarmos a Deus? Não é fisicamente. É orando. É achegar. Misericórdia. Misericórdia aqui é perdão dos pecados. Se achegue a Deus, seja perdoado os seus pecados. Terceiro, acha graça diante de Deus. E quarto, para recebermos. O pastor Elias, sabiamente, ele fala poucas vezes algumas palavras aqui na língua original. E eu não sei, eu não domino grego, muito menos hebraico. Mas as palavras têm muito sentido. Algumas palavras às vezes é necessário que se fale. Não é para ser pedante, para demonstrar que sabe nada, porque eu declaro aos irmãos, eu não falo essas línguas, nada. Mas recebermos aqui, a palavra é labumen, que é um imperativo. E labumen quer dizer vontade exclusiva de Deus. Para recebermos o quê? Recebermos um presente da vontade exclusiva de Deus. Não é receber qualquer coisa. É receber um presente que Deus escolheu dar. Que o rei que se assenta no trono escolheu dar. Palavras importantes, vou repetir. Achegar, oração. Misericórdia, perdão dos pecados. 3, achar graça. Achar graça, irmão, é receber um presente, como a salvação. Nós não merecemos ela por nada. Nós não merecemos nada. Nós recebemos por livre e espontânea vontade do Pai. É um presente imerecido. E quarto, recebermos algo da vontade de Deus. É Deus, esse Deus que se assenta nesse trono que tem vontade de dar. Não é aquele cara que está lá no trono e todo mundo vai lá, vou atender 10 hoje aqui, ai que chatice, eu dispenso logo essa turma que eles estão me atrapalhando. Ah, não quero atender essa turma não. Aqui não, o rei tem muita vontade de dar. Ele tem coisas que ele escolhe para dar. Porque afinal, se ele é Deus, se ele é o poderoso do reino, se ele se senta no trono, todo o reino é dele. Em qualquer reino, todo o reino é do rei. E sendo todo o reino propriedade de Deus, ele tem muita coisa no reino de Deus para dar. Então essas 5 palavras. Eu dividi, vou pedir para o André colocar o primeiro. Nós vamos falar de 5 lições que estão nesse texto. A primeira
Lição: a fonte dos recursos do crente está no trono da graça. Se o crente apelar para ir para Deus, lá para o trono do julgamento, lá não é lugar de pedir graça, irmão. Vou pedir julgamento. Aí não vai achar graça. Se quiser apelar para o trono da exaltação, lá é lugar para exaltação, não é para achar. O lugar, a fonte dos recursos do crente, a fonte inesgotável dos recursos do crente, se dá quando Deus está sentado no trono da sua graça. Mas por que nós temos que ir até o trono da graça? Bom, porque é lá no trono da graça que o rei dispensa o favor aos seus súditos. O lugar do rei dispensar o favor, dispensar o presente, dar o que o povo precisa, é no trono da graça. É por isso que nós precisamos ir até lá. Como nós acabamos de ver, a maneira correta de se chegar ao trono da graça. Ninguém vai até o trono da graça de qualquer forma. Primeiro, o texto diz que tem que chegar lá com confiança. Se chegar lá com medo, com falta de fé, sem confiança, aí não chega, mano. A razão primeira, é ter confiança. Mas como assim confiança? Bom, irmão, se o texto diz que é para a gente se achegar, e o escritor, talvez Paulo, alguns dizem que foi Paulo, não sei se foi, ele falou assim, bom, é para se achegar. E se foi Paulo ou outro qualquer, foi inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo o inspirou a dizer assim, pode ir lá escrever que pode se achegar com confiança. É com confiança, com medo ou com desconfiança não vai dar certo. Há uma maneira correta de chegar. Ninguém vai de qualquer jeito. Aqui não está explícito no texto, mas está implícito. Ninguém vai diante de um rei, diante de um governador, diante do imperador, de forma irreverente. Toda vez que se vai diante de uma autoridade, qualquer, é tudo reverente, a gente vai tudo certinho. Aqui é o trono da graça onde está sentado o Deus dos deuses. E ninguém pode ir irreverente, da maneira que acha que pode ir de qualquer jeito. Ou alguém poderia estar bêbado. Estou bêbado aqui, eu vou chegar lá no rei. Não entra, irmão. Tem maneira certa, né? Vai se chegar a Deus de qualquer jeito. Ele falou que tem que ser com confiança. No trono se assenta um rei que tem vontade de abençoar os súditos. Quando nós vimos a palavra recebermos, labumen, é vontade exclusiva de Deus. Deus tem uma vontade exclusiva de abençoar o povo. Se assenta um rei que tem vontade em abençoar os súditos. Imagina um reinado, a gente vê nos filmes, irmãos, imaginem como puderem, onde o rei tem uma vontade, ele não para de abençoar o povo. Porque é a vontade dele, ele quer. As pessoas não precisam nem pedir, porque ele já sabe que as pessoas precisam. Ele quer dar coisas boas, ele quer repartir as coisas do reino. O rei é proprietário de tudo no reino, ele tem muita coisa para dar, ele pode dar o que ele quiser do reino. No trono está sentado um rei que tem um propósito: abençoar os seus súditos, abençoar os seus filhos, abençoar os amigos de Jesus. No trono está um bom rei, e um bom rei sempre age com bondades. Então, primeiro ponto, nós passamos por ele. A fonte dos recursos do crente está no trono da graça. É por isso que nós precisamos ir até lá. O segundo, por favor. No trono da graça está um rei amoroso. Note que são qualidades diferentes. Ele é bondoso, mas ele também é amoroso. O convite é desse Deus. É ele que fala assim, acheguem-se. Pode se achegar, súditos. Pode se achegar, filhos. Pode se achegar, amigos. Pode vir. Pode vir. É com confiança? Pode vir. Pode vir quando? Sempre. Quantas vezes? Quantas desejar. Pode repetir quanto e até lá. Todo dia, toda hora, toda noite. O quanto nós conseguirmos estar perto do rei. Pode chegar.
Pode chegar, pode chegar, pode chegar, pode vir hoje, pode vir amanhã, depois de amanhã, pode vir de manhã, pode vir à parte da tarde, pode chegar. É um convite oficial aqui, irmãos. Porque diante do trono da graça não tem a menor possibilidade de entrar penetra. Sabe aquelas pessoas que entram em festa de penetra? Eu me lembrei, eu e a Solange namorava ainda, ela tinha uma amiga que era meia louca. Vamos sairmos junto um dia. Vamos entrar numa festa, eu conheço. Entramos, comemos, bebemos, ela não conhecia ninguém. Ela entrava de perto nas festas, comia, bebia. Depois que nós ficamos sabendo daquilo, assim, meu Deus do céu, que loucura. No trono da graça de Deus, não há a menor possibilidade de entrar penetra as pessoas que não são convidadas. Apenas aquele a quem o texto diz: acheguemo-nos, pois, ao trono da graça com confiança. Então vocês todos estão convidados a chegar diante de Deus na oração com confiança. O escritor também disse que é para se achegar. O escritor era uma pessoa muito experiente na oração. E ele escreveu isso assim: olha, pode ir que dá certo. Pode se achegar, chega com confiança que vai dar certo. Mas também essa ideia aqui, irmãos, era aprovada por toda a igreja primitiva, a igreja do primeiro século. A igreja do primeiro século, isso aqui era corrente unânime na igreja. Ir até o trono da graça buscar de Deus alguma coisa. Esse rei aqui, ele é tão amoroso, também bondoso, mas ele tem tanto amor pelos seus súditos, que tem gente que é convidada e não sabe como ir, não sabe orar. Porque para chegar a Deus tem que chegar através da oração. E tem pessoas que não sabem orar. Aí o rei que é tão amoroso, ele assim: bom, como eu quero que eles também venham, eu vou providenciar um texto aqui, lá em Romanos capítulo 8, 26. Para quem não sabe, o Espírito Santo de Deus, o meu Espírito vai lá e vai ajudar, vai gemer por ele, vai pedir por ele com gemidos inexprimíveis, e ele vai vir também. Até para quem não sabe orar, esse rei amoroso preparou um jeito de ir até ele, porque ele quer que os seus súditos vão até o trono da graça. Ele quer que a igreja, que os irmãos vão falar com ele. E a condição é uma só: chegar com confiança. Terceiro ponto. Vem até o trono da graça com confiança. Eu separei porque é necessário às vezes separar para falar um pouco mais da questão da confiança. O texto é muito claro. Não há a menor possibilidade de pode ser que... Não pode ser nada. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Ponto. É muito claro. E não está escrito no texto, chegar com confiança está escrito. Não está escrito nesse texto que os súditos podem vir com orgulho. Porque em muitos lugares que a gente vê, pastores, pregadores, igreja ensinando as pessoas ser orgulhosa. Pode chegar em Deus e pedir que você é filho, ele tem que te dar. O texto não permite que se chegue ao trono da graça com orgulho. Não está no texto. Não está no texto que a gente pode chegar com presunção, com vaidade. Vou chegar chegando, eu sou bonzão. Não está escrito, nenhum bonzão entra dentro do trono da graça. Não está escrito que pode chegar com vaidade e com soberba. Sabe o que é soberba? Você sabe com quem que você está falando? Não tem a menor possibilidade de ninguém chegar diante do trono da graça dando carteirada. No trono de Deus não se dá carteirada. A questão é chegar com confiança. Filhos, penetras não. Não está escrito orgulho, presunção, vaidade, soberba. E também não está escrito pode vir com exigências. Porque tem muitas igrejas também que estão ensinando os crentes a exigir de Deus, do soberano, do Deus dos deuses, aquele que está sentado no trono, a exigir as coisas dele.
Como se alguém pudesse chegar diante de um rei e falar assim: eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Irmãos, isso não tem amparo nenhum nas Escrituras. Algum em nenhum lugar não está escrito que as pessoas podem chegar exigindo nada dele. Não está escrito também que o rei é obrigado a fazer tudo o que o súdito quer. Mas está escrito: é confiante, pode vir com confiança. Pode vir sem reservas, pode vir sem restrições, pode vir com liberdade e com simplicidade. Acheguemo-nos, pois, diante do trono da graça com confiança. Pode chegar, mas não vai querer chegar lá de qualquer jeito que não vai dar certo. Pode vir com confiança. Quem está convidando para se achegar, irmãos, é o rei. Não é o primeiro-ministro, não é o ministro da guerra, não é o filho do rei, não é a família do rei que achou que é legal. É o próprio rei que colocou um edital no trono. Pode se achegar ao trono da graça. É o rei que convida. E o rei te convidou e ele está disposto a escutar. Porque Salmos 94 diz assim: porventura, aquele que fez o ouvido não vai estar disposto a ouvir? Ainda mais se ele convidar para ir para dentro do seu trono, pode se achegar que Deus vai ouvir. Pode chegar e Deus será ouvido. Pode chegar com fervor, pode chegar com insistência no pedido. O quarto ponto, André, por favor. Existe um caminho para chegar até o trono. Imagine que tenha algumas ruas, algum espaço geográfico a ser percorrido. Há um caminho até o trono. E o caminho, segundo o texto de Hebreus 4:16, tem que pegar primeiro. Os irmãos que são motoristas aí sabem, lá tem o Waze, eu tenho o Google Maps. Eu quero ir para algum endereço que eu não conheço, coloco o endereço, pega a primeira esquerda, anda tantos quilômetros, vai te indicando o caminho lá, certo? Aqui tem um caminho. O caminho aqui é, primeiro, tem que pegar a Avenida da Misericórdia. Sem perdão dos pecados, ninguém chega diante do trono de Deus. Sabe por quê, irmãos? Tá assim de gente, ó. Assim de gente nas igrejas. Eu não vou julgar ninguém, mas são crentes que quer chegar no trono da graça e não quer pegar a Avenida da Misericórdia, do perdão. E se não passar por essa avenida aqui, vai chegar em qualquer outro lugar, menos no trono da graça. Vai errar o caminho. Tem que pegar a Avenida da Misericórdia. E depois que pegar e até o fim, quem sabe o Google Maps vai te indicar, o Google Maps do céu. Bom, agora você passou pelo perdão dos pecados, você é perdoado, você fez o caminho correto. Agora você achou graça diante de mim. Para achar graça diante de Deus, tem que ter os seus pecados perdoados. E está cheio de gente que quer a graça. Faz campanha, faz milhares de coisas. Eu quero a graça, eu quero alcançar a graça, eu quero alcançar a graça. Eu quero ganhar presente, eu quero um emprego, eu quero uma casa, eu quero um casamento, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. E nunca chega lá. Porque quis cortar caminho, não quis passar pela Avenida da Misericórdia. Não quis passar pelo perdão dos pecados. Não quis confessar seus pecados diante de Deus. Primeiro misericórdia, depois acha graça. Tem uma ordem aqui, essa ordem não pode ser alterada. Senão, irmãos, é Deus que quis assim. Senão não vai funcionar. Aí depois as pessoas ficam frustradas, achando que Deus é que não sabe fazer nada. Mas não é Deus que não quer fazer nada. Deus está louco para dar presente para os súditos. Mas tem que chegar a Ele da maneira correta. Tem muita gente querendo encontrar o caminho do trono da graça, mas não quer nada com o caminho do perdão dos pecados. Tem nada a ver com o evangelho isso aí. Dessa forma vai chegar em qualquer outro lugar, menos diante do trono da graça de Deus. Pode chegar até diante de um trono da graça de uma igreja.
Mas o que é que algum pastor, ou apóstolo, ou qualquer que seja, pode fazer? O que é que ele tem para lhe presentear? Ele tem graça, por acaso, para dispensar? Via de regra, você vai deixar algum dinheiro lá. Pronto, falei. Primeiro, o caminho da misericórdia. E o único que pode perdoar pecados está lá no caminho da misericórdia, é Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, que é o caminho, você não consegue chegar. Mas chega com confiança, peça perdão dos seus pecados. Irmãos, eu vim descobrir, quando vim para o meio batista, por que os batistas oram tanto nas suas orações e sempre encerram, ou às vezes alguns começam dizendo, Senhor, perdoa meus pecados. Pô, é óbvio. Porque não é um costume em outras igrejas. Onde eu vim, mundo pentecostal, não tem muito disso. Pedir perdão dos pecados. Eu quero estar sempre no caminho correto. Eu quero estar sempre no caminho da misericórdia, mano. Por causa disso, nós somos pecadores. Nós precisamos entrar pelo caminho da misericórdia sempre. Até porque nós precisamos da graça de Deus sempre. E como eu preciso da graça sempre? Eu preciso do perdão dos pecados sempre? Então eu vou perdão dos pecados e eu alcanço graça. Quinto, por favor, André. Nós precisamos ir até o trono da graça porque nós temos muitos motivos para ir lá. Agora não é caminho. Agora você já foi com confiança. Tem muitos motivos para chegar ao trono da graça. Primeiro, nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Diz que Deus, olhando do céu à terra, num olhar raio-x, entre todas as épocas onde houve ser humano na terra, como se ele visse tudo ao mesmo tempo. Ele não viu um justo sequer, não escapou ninguém. Nós somos pecadores e carentes da misericórdia e do perdão dos pecados de Deus. E também somos carentes da graça de Deus. Então nós temos mais um motivo. Sou pecador, preciso do perdão dos pecados, sou carente, preciso da graça. E mesmo nos automóveis tem aquele ponteiro do combustível, né? Quando ele começa a apitar assim, o meu começa a apitar, fala, Jesus, chega, posto de gasolina, chega. Porque se continuar, ele vai parar. Só que no ponteiro do combustível da graça das nossas vidas, até mesmo aqueles que estão a zero, acabou o combustível, parei. Até mesmo esses podem voltar com confiança ao trono da graça, entrar pela avenida da misericórdia e buscar mais graça e encher o seu tanque de graça. Mesmo quem estiver a zero de graça, pode ir até o trono e pedir mais graça. O outro motivo é que quem está incentivando a Igreja Moriá, os irmãos, está nos incentivando a ir até o Pai, é o próprio Pai. Ele está falando assim, se acheguem a mim, pode vir. Não é ninguém que convidou, não é um terceiro que nos convidou, é o Pai que está nos convidando. Quer mais um motivo do que esse? E tem um outro motivo. Como dissemos, o rei é proprietário de todo o reino. Tudo é do rei. E este rei, ele já deu aos seus filhos o bem mais precioso de todo o reino, de toda a história. Para perdoar os pecados dos seus súditos, ele entregou o seu próprio filho amado, único, em favor de pagar o perdão dos amigos dele, dos filhos dele. Irmãos, por óbvio, por lógica, se o rei já deu o bem mais precioso, o único filho, o filho que ele amava, o filho amado, por que ele não daria outras coisas? Ele já deu o maior, bem maior. Qual é a razão pela qual esse rei bondoso não nos daria qualquer outra coisa? Até porque qualquer outra coisa seria um bem muito menor do que o seu próprio filho Jesus. Mais uma razão. Ir até o trono da graça é uma experiência maravilhosa.
Porque quando você vai até o trono da graça, você também tem uma experiência com Jesus. E só o fato de você ter uma experiência de ir até o trono da graça e ter um encontro com Jesus, já é motivo mais do que suficiente para você falar assim, bom, preciso ir para o trono da graça mesmo, é Jesus que está lá, é o bem maior do reino. Mas tem um outro bom motivo. E ele não está escrito no livro, não está escrito nesse texto, mas é um bom motivo, é um excelente motivo. Não está escrito aqui que só pode buscar o trono quem é perfeito, quem não tem pecado, quem é bom, quem é dizimista, quem ajuda na igreja, quem toca, quem prega, quem faz qualquer outra coisa. Não está escrito aqui que tem que ser gente perfeita, gente que não tem pecado. Sabe por quê? Quem é que poderia chegar lá, irmãos? Absolutamente ninguém, se essa cláusula estivesse no texto. Não está. Esse convite é feito a pecadores. Nós somos pecadores. É feito a nós. É feito para pessoas desesperançadas. É feito para pessoas pobres, pessoas humildes, pessoas que estão com seu nível de vida, de moralidade, de ética mais baixo do que um gilete no asfalto. Esse convite é para qualquer um. Pecador pode ir, de preferência, pecador. De preferência. Não está escrito que tem que ser pessoas crentes, membros de igreja. Deus só escuta as pessoas que têm um certo nível. Não, o convite é para todos. Mas um último motivo, irmãos. Se tem um lugar que você pode ir e chegar a se abrir e dizer tudo, é com Deus. Porque imagina uma situação. Imagina que como se eu fosse uma pessoa importante, não o sou, mas imagina que eu fosse. Você vai chegar perto de mim, vai falar um monte de coisa, metade eu não vou escutar, metade um terço eu não quero escutar. E no final das contas, o que eu posso fazer para você? Posso dar qualquer coisa, posso dar uma cesta básica, posso ajudar, posso dar uma carona, mas e a graça? E o perdão dos pecados? E um presente exclusivo do rei? Não dá. Nem eu tenho e nem ninguém o tem. Se tem um lugar que você pode ir, que é o trono da graça, e lá está sentado o Rei dos Reis, lá você pode dizer tudo para ele. Tudo, sem restrições. E você está dizendo para quem é Deus, para quem está sentado no trono da graça. Ele pode fazer coisa por nós. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Esse finalzinho aqui também é muito importante, irmãos. A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É a hora que eu quero? Não. É no tempo oportuno. Qual que é o tempo oportuno? Deus sabe qual que é o melhor momento, a melhor maneira, o melhor jeito, o melhor presente, no melhor segundo. O texto garante que no tempo oportuno seremos ajudados. No tempo oportuno. No tempo de Deus. Portanto, se eu quero pedir uma coisa para Deus hoje e não aconteceu, volta no trono da graça, Senhor, não vai esquecer de mim, estou aqui de volta. Passou mais uma semana, Senhor, olha, eu estou aguardando, eu sei que no tempo oportuno o Senhor vai me dar. Pode pedir com insistência, não pode chegar ao trono da graça quantas vezes for necessário. No tempo oportuno o Senhor vai dar o presente, dar a graça que Ele quer dar, a graça que Ele tem vontade de dar. A gente pede uma calça e Deus quer dar uma casa, irmãos. A gente quer, às vezes, uma casa na praia e Deus fala assim, não, você vai ser a pessoa mais mansa e humilde da terra. Você vai ser uma grande bênção para a minha igreja. Deus sabe o que Ele quer dar. Ele vai dar o de melhor para o seu povo. Esse Deus tem vontade de dar presente. Basta nós chegarmos com confiança diante do trono da graça.
O texto, estou finalizando, irmãos, é chegar com confiança, pedir misericórdia e perdão dos pecados, achar graça e ser ajudado no tempo certo. Mas vai acontecer com todo crente? Segundo o texto, sim. Segundo o texto, isso acontece porque o texto está dizendo que isso acontece. Eu estava fazendo uma pesquisa para chegar aqui nesse estudo e eu li um comentário que se diz que foi Martinho Lutero quem disse essas palavras. Diz que Martinho Lutero, quando orava, quando ele se achegava a Deus, quando ele se achegava ao trono da graça, Martinho Lutero fazia com uma reverência ímpar. Ele não chegava de qualquer jeito lá, não. Ele fazia isso com uma confiança fenomenal. Bom, pelos hinos que ele escreveu, a gente pode ver que a confiança ali é que não faltava. Porque ele estava falando a um Deus infinito. O trono da graça do Deus dele era infinito. Como disse a Maria José, é infindável, não tem fim os recursos do reino de Deus. Mas diz que Lutero, quando se chegava a Deus com confiança, ele utilizava uma linguagem, sabe de que tipo? Como se estivesse falando com um amigo. Poxa, Senhor, estou aqui preso, o pessoal quer me matar, estou preso nesse castelo aqui. O pessoal quer me matar, estão buscando a minha vida para me enforcar, para me cortar o pescoço à espada. E o Senhor ainda me dá umas canções maravilhosas que perpetraram os séculos e estão até hoje aqui. Senhor, poxa, chegar com confiança, com reverência, mas com simplicidade. E sabe o que quer dizer isso, irmãos? Que você pode chegar diante de Deus através da sua oração e ser exatamente quem você é. O Daniel tem que ser o Daniel, a Silvia tem que ser a Silvia e por aí vai. Senhor, é assim, ó, estou me sentindo assim, ó. Pode chegar, ó. Tudo que Deus quer é ter uma relação de confiança conosco. Eu acho que quando a gente abre o coração para ele, acho que Deus fala assim, desculpe, irmãos, às vezes eu fico tentando interpretar Deus. Acho que Deus faz assim, caramba, mano, esses caras descobriram o que eu gosto. Que eu gosto de uma conversa franca aqui. Eu sei que ele precisa disso, eu sei disso. Mas agora ele veio e pediu exatamente aquilo que ele precisa. Puxa, e a Bíblia diz que é um coração contrito, um coração... Deus não resiste muito, irmão. Quem sabe ele antecipa bens, quem sabe ele antecipa o presente. Que nós possamos, irmãos, se achegar sempre diante do trono da graça. Só vou repetir os pontos. Porque a fonte dos recursos do crente, da igreja Moreira, está lá no trono da graça. Lá no trono da graça não está qualquer rei. Lá não está um pastor presidente de nenhuma igreja terrena. Lá está o Rei dos Reis, um Deus amoroso e bondoso. Você pode se achegar ao trono da graça com confiança. Nunca se esqueça, tem um caminho para chegar. Quem sabe você não, parece que não encontrou porque estava pegando outro caminho aí, estava sem internet, o Waze estava ruim, sei lá. Misericórdia e graça. E muitos motivos para ir chegar ao trono da graça. É isso que eu queria dizer para os irmãos nessa noite. Minha pregação nessa noite, irmãos, teve uma finalidade única. Encorajar os irmãos. Encorajar os irmãos. Incentivar os irmãos. E animar os irmãos. Pode se achegar ao trono da graça que lá tem resposta para você. Eu provavelmente não tenho quase resposta nenhuma. Possivelmente nenhuma. Mas lá no trono da graça tem. No tempo oportuno o Senhor vai interceder em seu favor, em favor da igreja, e as coisas que o Senhor quer que aconteça, o presente que Ele quer dar, vai ser dado. Porque Ele é o rei. O reino é dele, Ele dá o que Ele quer. Ele não tem restrição. O bem mais valioso Ele já deu faz muito tempo, há 2000 anos atrás. Qualquer outra coisa para Ele tem menos valor, mas mesmo assim Ele quer dar. Então, minha pregação tem a finalidade de encorajar os irmãos a se achegar ao trono da graça, a se achegar através da oração. Lá é o lugar onde o Rei dos Reis está sentado. Não é nem o imperador. Não está o presidente do Irã.
que jogou umas bombas em Israel. Não estava Israel que jogou umas bombas no outro. Lá não tem nada disso. Lá não tem União Soviética, não tem Estados Unidos, não tem Brasil, não tem Bolsonaro, lá não tem nada. Lá no trono de Deus está sentado o Rei dos Reis, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Tudo pertence a Ele. No trono da graça dele. É lá que recebemos o perdão, é lá que recebemos a graça, é lá que podemos ser ajudados no tempo oportuno. Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. E obrigado pelos irmãos terem me ouvido. Amém, queridos.